Presta muita atenção quem são as pessoas à sua volta. É muito importante ficar esperto, esperta com isso, porque às vezes você quer ter mais dinheiro, mas anda com gente que não tá afim de mais dinheiro, que só tem pensamentos negativos. Corpo bonito, mas você só tá andando com pessoas que não estão nem cuidando da sua saúde. Você tem que andar na frequência que você quer chegar. Olá, meu querido, minha querida, que honra ter você aqui de volta no meu canal Autoconhecimento com Rafael Bardini. E hoje nós vamos falar sobre o ambiente em que nós frequentamos, né? Será que esse ambiente ele influencia de fato? Eu vou trazer um pouquinho para você assim um olhar científico, né? As minhas pesquisas científicas, um olhar espiritual. E vamos trazer um pouco de lógica e coerência para isso, para não ficar uma coisa muito mística. Quando fala muito místico, a ideia é de muito fantasioso, né? E eu tô aqui ao lado da minha querida, amada, ancestral, comigo ninguém pode, de uma espécie super alta, ela é maior do que eu tenho 1,79 m. E a Samiocuca, se eu não me engano, se você lembrar o nome dessa plantinha, se eu falei errado, escreve pra mim aqui que nome que é, que eu esqueci o nome dela. Ela também tá aqui contemplando esse momento, né? Meu querido e minha querida, eu vou convidar você, antes de mais nada, a se inscrever no meu canal, curtir, deixar seu comentário, porque isso tudo é muito importante para que o meu canal cresça e para que mais pessoas recebam todo esse conhecimento, toda essa informação que eu passo aqui, que tem ajudado a salvar muitas pessoas. A salvar literalmente. Tem pessoas que me falam assim, que estão saindo de depressão porque estão me escutando, que estão acalmando a ansiedade porque estão me escutando, entre outras coisas que estão se resolvendo só por me escutar e aplicar, mas não só escutar, aplicar o que eu falo, porque não basta você me escutar, não basta você acreditar em mim, sua vida não muda. Acreditar em mim e aplica. Pega o que eu falo, seja cientista, mas um cientista de verdade, e aplica e testa na sua vida e vê o que acontece. Inevitavelmente o resultado vai acontecer, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o nosso ambiente. A nossa vida ela é feita de relacionamento, né? O que é que significa essa expressão? Quando a gente fala relacionamento, logo vem na nossa cabeça um relacionamento homem-mulher ou relacionamento homem-homem, mulher-mulher. O que eu quero dizer? Relacionamento conjugal, um relacionamento de namoro ou de sexo, alguma coisa, casamento, né? Sempre com um olhar mais romântico da coisa. Quando eu falo aqui relacionamento, eu estou falando, e quero que você também comece a compreender, que relacionamento não é só relacionamento íntimo, conjugal, de romântico. Todo tipo de interação que você tem com qualquer pessoa é um relacionamento. Olha só se não faz sentido. Você e a atendente do supermercado, a moça do caixa, ou o homem do caixa. Normalmente eu vejo mais mulheres trabalhando ali. Então, a moça do caixa. Eu chego no caixa, como eu converso? Qual é a minha relação com essa pessoa? Como eu me relaciono com essa pessoa? Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu pergunto como é que ela tá, ela me pergunta. Eu não pergunto nada, ela também não. Ela fica fria, eu também. Ela tá com a cara fechada, eu não quero nem olhar pra cara dela, que mulher sonsa. Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho? Entende o que é relacionamento? Como eu me relaciono. Então, tudo na nossa vida é relacionamento. Você vai conversar com o seu chefe, você tem um relacionamento com o seu chefe. E é claro que você pode olhar que tipo de relacionamento, como essa pessoa se relaciona, como você se relaciona com os outros, né? Aonde eu quero chegar? Que tudo é relacionamento. Se você não tinha tido essa percepção até agora, escreve aqui embaixo para mim. Rafa, essa percepção para mim é nova. Quando falava relacionamento, logo eu ligava alguma coisa afetiva, alguma coisa conjugal, alguma coisa de intimidade. Agora está me trazendo um olhar novo. Tudo é relacionamento, né? Até como eu me relaciono com essa planta, como eu me relaciono com o meu celular, como eu me relaciono com um copo d'água, com a minha comida, com o meu alimento, com o meu bichinho de estimação. Tudo na vida é relacionamento. Já que tudo na vida é relacionamento, tudo influencia tudo. Como assim? Se eu dou um sorriso para você,
você olha pra mim, inevitavelmente, de imediato a sua mente pode falar: o que esse cara tá sorrindo pra mim? Uai, ele tá dando em cima de mim? Ou esse cara é louco? Alguma coisa negativa a nossa mente vai captar de primeiro momento. Mas se você persiste em olhar para essa pessoa que está sorrindo, você vai ver que você se contagia com esse sorriso. Você acaba achando graça aonde você estava de repente triste e você começa a rir. Por quê? Porque as nossas relações, elas ativam em nós, vamos falar assim, gatilhos mentais. E quando eu falo gatilhos mentais, não estou falando de gatilhos como algo ruim. Porque tem gatilhos que são ativados e são gatilhos bons. O que são gatilhos? São memórias, são registros de memórias, que está associado à memória, à forma mental e à emocional. Por exemplo, se você vê um chinelo e lembra da sua infância, se eu falo assim, ó, olha por a imagem de um chinelo e lembra da sua infância, aquele chinelo. Quando eu falo assim, aquele chinelo, se você é uma pessoa que na infância apanhou de chinelo da mãe, da tia, da avó, seja lá de quem for, quando eu falo aquele chinelo da sua infância, automaticamente você vai trazer, a sua memória vai te dar na tela mental aquele momento. A sensação é uma sensação de nossa, como que eu apanhei, é de dor, é de sofrimento. Então, entende o que é um gatilho? Um gatilho, na minha leitura, um gatilho nada mais é do que ativação de memória conectada a uma emoção. Então tem gatilhos que ativam, como por exemplo, lembra daquele pôr do sol que você assistiu, que você foi ver lá em São Tomé das Letras? Você vai falar, nossa, é verdade, aquele pôr do sol foi incrível. Vai vir uma sensação agradável no seu corpo, por quê? Porque eu ativei um gatilho que libera bons hormônios no seu corpo, então traz essa sensação agradável. Ou eu posso liberar um gatilho negativo em você, né? Então, todas as vezes que nós estamos nos relacionando, pessoas, plantas, objetos, animais, tudo que a gente se relaciona ativa em nós gatilhos, ativa em nós memórias. Então, logo, todos os ambientes que você frequenta, eles interferem. Vamos falar agora de uma visão meio espiritual. Eles interferem na sua energia. Sim, o ambiente em que você está, o ambiente em que você frequenta, ele interfere, vamos usar um outro termo, um termo mais futurista, ele interfere no seu campo vibracional, no seu campo eletromagnético. Então, se você frequenta um ambiente onde a bebida é sempre em excesso, as pessoas, naquele ambiente, as pessoas bebem demais, elas ficam sempre muito bêbadas ali, né? Ou seja, tem um desequilíbrio através da bebida, ou um desequilíbrio através do sexo, ou um desequilíbrio dentro da questão de jogos, né? Podemos chamar de vícios, mas nem sempre são pessoas viciadas. Às vezes as pessoas só vão ali mesmo para beber até ficar bem doida, porque estão cansadas da vida ali, do dia a dia, foi tão estressante que aí, deixa eu relaxar, que essa é a ideia, né? E depois vai embora. Aquele ambiente, o que acontece? É muito interessante esse estudo, tá? E é um estudo, assim, que é totalmente diferente para nós. Então, quando a gente fala desse tipo de estudo, a mente fica meio, será, né? Que estranho, né? Mas vem comigo. Antes de vir comigo, você curtiu? Já curtiu? Já se inscreveu aqui? Se tiver escrito inscreva-se, é porque você ainda não se inscreveu. Então se inscreve, ativa o sininho para receber toda terça-feira episódio novo para você. E ainda mais, eu vou trazer uma coisa especial para esse canal que vai ser diário. Só aguarda. Mas vai, se segue, comenta aqui também, tá? Vai comentando se o que eu tô falando tá fazendo sentido para você. A sua interação aqui ela é muito importante. O ambiente, ele tem como um banco de memória. Ele tem como um banco de memória. Da onde que vem essa ideia de que o ambiente tem um banco de memória? É óbvio que não vem da ideia materialista, apenas, que a vida é só matéria.
mas da ideia quântica de que a realidade nada mais é do que energia e informação. Diz que a nossa realidade ela é composta apenas de informações. Informações, é difícil expressar o que é informação. Informação é igual bits de computador. Você tem bits de computador 01, 01, 01, 01 e toda aquela combinação binária, aquele banco de informação, ele te dá uma imagem, ele te dá uma música, ele te dá algo para essa realidade. Né? Como por exemplo agora você está me vendo, a minha câmera está captando apenas ondas eletromagnéticas, não tem nada material chegando na minha câmera, não tem partículas sólidas, são ondas vibracionais, são informações coletadas minha, voz, gesto, cure, são informações capturadas, transmitidas pela Wi-Fi que o seu computador capta e manifesta ele em matéria para você. Então, a nossa realidade é composta de informações e os ambientes também. Logo, os ambientes também. O que é que significa? Vai registrando memória naquele espaço. Então, tudo o que aconteceu naquele local tem conhecimento de acessar essas informações, acessam essas informações e tem um relatório de tudo o que aconteceu nesse espaço. Então, locais que você frequenta, aí voltando para a história, locais que você frequenta, que tem muitos excessos. Aqui eu estou falando de uma coisa negativa. Quando você chega nesse ambiente, você é como se você tivesse com a sua tomada. Imagina que você tem uma conexão, um cabinho de conexão de internet, podemos chamar um cabo de... enfim, um cabinho de conexão de internet. Você estava conectado nesse programinha aqui, conectei aqui, tá. Vamos pensar assim, ó, quando você vai na igreja ou quando você vai no seu encontro espiritual ou qualquer lugar que é espiritual, que é uma coisa boa, que te eleva o espírito. Quando você conecta seu plug ali, você já percebeu que você se sente bem, você entra na onda daquelas pessoas e aquilo te faz muito bem, te eleva aos pensamentos elevados, a sua ansiedade diminui, você tem mais fé em você, tudo melhora. Aí você despluga seu conectorzinho daqui e conecta aqui. Aí você conecta no Instagram. Abre o Instagram e começa a rodar. Tic, 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 tic. Só notícia ruim, só gente fingindo que tá tudo bem. Aí você começa a entrar num processo de depreciação. Ou seja, quando eu me conecto com essa rede, eu me sinto bem, eu me sinto pertencente, todo mundo somos iguais, eu me perdoo, tá tudo lindo, maravilhoso, uau, caramba, que energia boa. Aí eu desplugo daqui, plugo aqui, aí eu sinto aquele peso. Isso também acontece com os ambientes, que é o que eu estava explicando. Então, um ambiente físico, às vezes a sua casa é o seu refúgio. Então você está plugado no conector da tua casa. Estou na minha casa, uau, que delícia. Estou em casa, que é tudo meu, do meu jeito, delícia. Aí você despluga aqui e pluga na empresa. Aí na empresa você tem um outro tipo de sensação, um outro tipo de comportamento. Você se torna uma pessoa diferente na empresa. Aí você despluga da empresa e volta para casa. Uau! Ok? Então eu desplugo de um lugar e me plugo a outro. Entenda né, usando uma analogia dessa forma, porque é assim. Existe uma rede, uma teia invisível aos nossos olhos, mas visível ao nosso coração. O que eu quero dizer com isso? O seu coração é a capacidade que você tem de perceber o sutil, de perceber aquilo que os olhos e os ouvidos não percebem. Ou seja, o seu cérebro não percebe. Existe uma parte em você que é fora cérebro, que é o teu eu, é o que a gente chama de eu, o espírito está aqui. Quando você se conecta, quando você abre esse olho para enxergar com o sentir, aqui você começa a perceber qual rede você está conectado. Porque então, vamos lá, o ambiente em que você frequenta, ele influencia você sim. Aí tem algumas pessoas que desenvolveram teorias que as 5 pessoas que estão à sua volta, você se torna essas 5 pessoas. Muitas pessoas, outros profissionais zombam dessa afirmação,
são sarcásticos com essa afirmação, fazem piadas com essa afirmação, mas é verdade. É a famosa frase, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. O que significa? Por nós sermos relacionais, tudo é relacionamento, nós nos permitimos, pelo próprio movimento do inconsciente, não é nenhuma permissão assim inconsciente, muitas vezes você nem percebeu, já foi, que é o quê? Ser influenciado por essas pessoas que estão à nossa volta. Então, se você anda com pessoas que só reclamam, o que é que vai acontecer? Ou você é uma pessoa que tem síndrome de Salvador e quer ser sempre aquele que traz palavra positiva para os outros, salvar todo mundo, ou você se torna um reclamão. Não tem como ser diferente disso. O ambiente influencia você sim, pelas pessoas, os símbolos que estão nesse ambiente. Você muitas vezes não percebe se você não está atento a isso. E você muitas vezes é levado, é arrastado com essa simbologia. Essa simbologia leva você para onde ela é. A frequência dela é e você vai junto. Onde que eu quero chamar a sua atenção? Olha para os ambientes em que você está frequentando. As pessoas que frequentam esse ambiente são pessoas que você quer se tornar? Você quer ser como essas pessoas? Então, o ambiente que você frequenta são pessoas que só reclamam da vida? Você quer continuar? Você também quer ser isso? Você convive com pessoas que só reclamam financeiramente, que está tudo muito ruim financeiramente, que sempre tem um pensamento pequeno sobre dinheiro, que tem preconceito com dinheiro, que tem trauma com dinheiro, que tem tabu com dinheiro. Você quer se tornar isso? Você quer ser isso? Porque os ambientes que você frequenta, eles dizem sobre você. As pessoas que falam que isso não é real é porque talvez elas não estão entendendo o contexto em que nós e outros profissionais falamos disso, ou elas não entendem nada, totalmente desinformadas sobre o poder do arquétipo, o poder do inconsciente. Talvez elas não estudaram isso, não é possível, porque isso está tão escancarado que eu acho impossível elas não terem visto, né? Ou são pessoas maldosas mesmo, né? Que só quer denegrir a imagem de outra pessoa para ganhar em cima disso. Que também é a gente sabe que existem pessoas assim. O ambiente que você frequenta, ele influencia sim você, tá? Então tome muito cuidado com o ambiente que você frequenta. E você, com certeza, é uma influência para esses ambientes. Então, primeiro eu estou chamando um alerta presta atenção nos ambientes que você vai. As pessoas que frequentam ali são pessoas, você quer se tornar aquilo, são pessoas que inspiram você a ser melhor, a evoluir, evolução financeira, evolução espiritual, evolução moral, evolução mental. São pessoas que te estimulam, te põem pra cima, que falam assim, que vambora, você dá conta, você consegue. Ou são pessoas que te põem pra baixo, ou que te mantêm amarradas no mesmo lugar. E a culpa não é das pessoas. Elas fazem o que elas fazem porque elas gostam desse ambiente. É você que é responsável por se permanecer nesses ambientes. Mas Rafa, é a minha família. Dane-se, dá tchau e benção, e vai viver sua vida. Mas Rafa, eu dependo da minha mãe. Você depende porque você acha que depende, ou porque sua mãe fez você achar que você depende. Porque a hora que você for pra rua, literalmente fala assim, eu vou e não quero saber e não volta atrás, você vai ver como você vai romper padrões tão grandes. Você vai ver coisas acontecer que você vai se fortalecer, porque você vai conseguir o que você quer. Eu nunca esqueço quando eu falo disso. Lázaro Ramos, ele veio da periferia. E ele falou uma coisa numa entrevista que eu estava vendo dele. Ele usou esse termo, ele falou assim, o preto da favela, ou qualquer um que mora na periferia, ele só precisa ter uma coisa que precisa ser falado para ele sempre. Você pode sonhar, porque os seus sonhos podem se tornar realidade.
Ele falou, eu só precisei disso para eu correr atrás daquilo que é meu. Os ambientes sim influenciam você, mas você também influencia os ambientes. Então, por exemplo, você pode entrar num ambiente que você fala assim, nossa, que energia pesada. Nossa, esse ambiente está carregado. Eu não estou suportando ficar aqui, esse ambiente é muito ruim. Eu vou embora daqui porque esse ambiente me consome. Eu sou muito espiritualizado para esse ambiente. Ai, meu Deus. Né? A gente escutou isso no BBB esses tempos atrás. Eu sou muito espiritualizada para esse jogo. Eu sou muito espiritualizada para... Não existe isso, cara. Você ser muito espiritualizado para uma determinada coisa. Porque se você é muito espiritualizado, como você fala, você cabe em qualquer lugar. Jesus Cristo andava nas periferias, com prostitutas, com bebum, com arruaceiro, com descrente, com assassino, ladrão, leproso. Jesus andava com aquilo que na época era a pior das escórias. Ele falava, nossa, essa energia é muito pesada para mim, eu tenho que ir lá para os templos. É muito simples, basta a gente fazer a comparação com a comparação certa. E não com esse misticismo esotérico. Essa coisa da nova, essa, né, gratiluz. Não, pelo amor, vamos pôr o pé no chão. Jesus andava com as piores pessoas da época. E ele não falava, ai... E ele não é melhor, Jesus não é melhor do que você, porque ele mesmo falou, eu e você somos irmãos, somos iguais, filhos do mesmo pai. Você pode fazer o que eu faço e muito mais, está escrito lá, não sou eu que estou falando, foi ele que falou. Se ele falou, eu assino embaixo. O que significa? O ambiente, sim, você pode, presta atenção a essa dica que eu vou dar. E curte aqui se você está gostando desse papo hoje. Comenta aqui embaixo se esse papo tá fazendo sentido, tá legal, tá te ajudando, tá te agregando. E também tem um ponto seguinte, você, como lembra, tudo é relacionamento e os ambientes registram memórias, informações. Quando você entra num ambiente, você se pluga a esse lugar, você começa a receber informações desse espaço. É como se você conectasse o seu computador em outro computador e fizesse transferência de informação. Você começa a receber as informações desse espaço no qual você agora se conectou. Essas informações, elas começam a influenciar a sua percepção. Então, aquilo que a gente chama de energia pesada. Tudo bem, o seu campo pode ficar mais denso, pode começar a vir pensamentos esquisitos, como pensamentos raivosos, pensamentos de comparação. Quando eu me conecto, quando eu entro nesses ambientes, eu percebo, eu sinto essas influências, mas eu escolho se eu vou continuar vibrando na mesma frequência que esse ambiente está ou eu saio dele. Como é que eu faço isso? A dica que eu vou dar, hein? Tchan, 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 tchan. Então, quando eu entro em ambientes e percebo que tem movimentos, impulsos, pensamentos que não estão coerentes com o que eu quero vibrar, primeira coisa, muito simples de se fazer, mas muito poderosa para se blindar, é a respiração consciente. Então, a primeira coisa que eu faço é parar. Primeiro, eu não fico brigando com os pensamentos e nem com os sentimentos. Pega essa dica. Não é briga. É compreensão, é entender que eu me conectei nessa rede. Eu quero manifestar e ficar nessa vibração? Eu não quero. Então eu dou uma respirada, uma não, né? Às vezes precisa de mais, mas enfim, o ponto é respira com consciência. Coloca a atenção na respiração e não no que você está percebendo como ativação mental e nem emocional. Você fica na sua respiração ali pelo menos umas 3, 4 vezes. Claro que isso vai de prática. Quanto mais você pratica isso, mais rápido você vai saindo. Mas na minha experiência, quanto mais eu vou respirando, daqui a pouco essas informações que eu estava conectado inconscientemente, eu passo a ter consciência delas e elas param de me influenciar. E eu me torno o oposto daquele espaço. Então eu não deixo com que a energia do ambiente me influencie e eu influencio esse ambiente com aquilo que eu quero. Ou você pode influenciar seu ambiente negativamente, sendo você
ou que fica analisando, ou que fica cutucando o outro, olha lá, né? Tipo, falando mal das pessoas. Você se torna a toxicidade ou a energética, não vou nem classificar como bom e ruim, mas você pode sim impactar o seu ambiente positivamente ou negativamente. E o ambiente e as pessoas, sim, elas impactam você positivamente, elas influenciam você positivamente ou negativamente. Presta muita atenção quem são as pessoas à sua volta, ok? É muito importante ficar esperto, esperta com isso, porque às vezes você quer ter mais dinheiro, mas anda com gente que não tá afim de mais dinheiro, que só tem pensamentos negativos. Você quer andar com pessoas que têm um corpo bonito, mas você só tá andando com pessoas que não estão nem cuidando da sua saúde. Então você tem que andar na frequência que você quer chegar. Por isso que é sempre bom andar com pessoas melhores do que você. Mais inteligentes, mais ricas, não no sentido de abuso e exploração, mas no sentido de você se conectar com essa rede na qual você quer manifestar na sua vida. Você escolhe qual caminho que você quer. Tudo bem que hoje você não tem, mas você já está conectando no caminho que você quer, então você já olha para lá. A nossa tendência é ficar com a nossa turma, mas a nossa turma às vezes já deu. A turma da escola já era, não é mais o seu lugar. A turma do bairro não é mais o seu lugar, esse bairro não é mais para você. Às vezes a cidade que você mora, às vezes não é mais para você. Você precisa ir para outros lugares, para outras energias, porque você está mudando, você está escolhendo por mudança. E não tem certo e errado, tem você sendo feliz, você buscando o que traz felicidade para você, para a sua vida, tá bom? Bom, assim falei com muito amor, convido você a vir estudar comigo se você quiser, com mais profundidade esses assuntos, na Escola ICA, Instituto Quântico do Autoconhecimento. Na descrição do vídeo você encontra o link para você clicar e dar uma olhadinha. Se você gostar, você tem 7 dias totalmente gratuitos para você explorar. E depois, se você não quiser, você achar que não é para você, você pode cancelar a sua aquisição, tá? Sem problema nenhum. Bom, é isso. Convido você a vir estudar no ICA, me acompanhar se quiser no Instagram, Rafael_Bardini. Então, até a próxima terça-feira com um conteúdo novo para você. Tô deixando para você aqui um link de inscrição e um vídeo escolhido por mim especialmente para você. E se inscreva se você não se inscreveu ainda. É muito importante para mim e também para você receber o meu conteúdo. Até a próxima.